consórcio ele tem uma relação com a sociedade de propósito específico, apesar das figuras não se confundirem, mas nós vamos tratar os dois assuntos em partes diferentes da nossa apresentação. Vamos começar falando sobre consórcios e, posteriormente, vamos tratar de sociedade de propósito específico e, ao longo da nossa apresentação, a gente vai mencionar as semelhanças, as diferenças entre esses institutos que têm aplicações bastante importantes na atividade empresarial. Bom, começando então a falar sobre o consórcio. O consórcio ele está regulamentado na Lei de Sociedades por Ações, particularmente nos artigos 278 e 279. As características básicas do consórcio são as de que, em primeiro lugar, o consórcio não tem personalidade jurídica, portanto, é uma agregação empresarial que não se personifica. E, em segundo lugar, o consórcio ele é formado para executar um empreendimento determinado. Ao contrário da generalidade das sociedades que têm que atuar dentro do seu objeto social, mas dentro desse objeto podem executar diversos projetos, o consórcio é formado para a execução de um projeto específico. Então, se trata de uma agregação empresarial despersonificada que tem por finalidade a execução de um projeto específico. O consórcio ele se diferencia das operações societárias em geral, como, por exemplo, fusão, incorporação, pelo fato de ele ser uma agregação empresarial temporária. Se o consórcio é formado para executar um empreendimento determinado, é certo que um dia esse empreendimento vai se encerrar. Seja uma grande obra, seja uma concessão de serviços públicos, esse empreendimento está fadado a ter um fim. Então se diz que o consórcio ele visa a um crescimento temporário do porte da empresa. Duas sociedades se consorciam, somam seus esforços para a execução daquele empreendimento, mas é uma soma de esforços temporária. Enquanto que operações societárias em geral, como incorporações e fusões principalmente, elas visam um crescimento permanente do porte da empresa. Quando duas sociedades promovem uma fusão, ou mais comumente, uma incorporação de uma pela outra, elas ficarão unidas para executar diversas atividades dentro do seu objeto social e, naturalmente, por um prazo indeterminado. É possível que se tenha um consórcio para executar um determinado empreendimento em que no próprio contrato de consórcio se preveja a obrigação dessas partes voltarem a se consorciar no empreendimento futuro, um empreendimento que tenha similaridade com esse empreendimento inicial. Isso é natural porque normalmente no consórcio as contribuições das partes não são apenas financeiras, são contribuições que envolvem transferência de tecnologia e coisas desse tipo, são contribuições também estratégicas e pode existir um interesse das partes em preservar essa parceria no sentido de não se perder esse compromisso de agregação entre essas sociedades. O consórcio ele também pode ser analisado em cotejo com a sociedade em conta de participação. Sociedade em conta de participação também é despersonificada, não tem personalidade jurídica por força do próprio Código Civil, mas existem diferenças substanciais entre consórcio e sociedade de conta de participação.
A sociedade de conta de participação, ela se caracteriza, em primeiro lugar, por haverem sócios ocultos participando do empreendimento. E o que caracteriza esses sócios como ocultos é o fato deles não terem relação direta com terceiros. Tá? Um exemplo é uma incorporação, um exemplo de sociedade de conta de participação comum é uma incorporação imobiliária na qual se tem como sócio oculto o proprietário do terreno. Então, esse proprietário do terreno disponibiliza o terreno para aquela incorporação e ele só tem responsabilidade até o limite do valor daquele terreno, mas é a incorporadora, é a sociedade incorporadora que contrata com terceiros. Tá? Então, essa é uma característica básica. E a sociedade incorporadora que tem responsabilidade também perante esses terceiros. Já no consórcio não existe essa figura dos sócios ocultos e todos os consorciados têm sua parcela de responsabilidade, embora a regra do artigo 278 seja no sentido de que essa responsabilidade não é solidária entre os consorciados. A responsabilidade se restringe aos termos contratados no consórcio. Em relação às finalidades dos consórcios, né, nós já demos uma pincelada nisso, mas vamos ser mais específicos. Os consórcios podem ter duas finalidades básicas. Em primeiro lugar, a soma do que a gente chama de capacidades quantitativas. Essa soma de capacidades quantitativas pode se dar em razão da necessidade de se formar um patrimônio superior ao patrimônio de cada uma das sociedades consideradas isoladamente para fins de garantia com vistas à obtenção de financiamento. O consórcio também pode ter a finalidade de repartição de riscos entre as sociedades consorciadas. Isso é muito comum na indústria do petróleo. Dificilmente, como vocês podem observar, uma sociedade que atua na área de exploração e produção de petróleo atua de forma isolada, porque a exploração de petróleo é uma atividade de alto risco. Uma sociedade pode precisar investir, por exemplo, 50 milhões de dólares na perfuração de um único poço de petróleo e não encontrar petróleo. Né? Então é uma característica da indústria que as sociedades se consorciem e participem de diversos empreendimentos de forma consorciada para diluir esse risco. E por fim, é comum também que a administração pública, quando contrata com essas sociedades privadas um empreendimento de grande porte, uma obra pública, uma concessão de serviços públicos, a administração pública pode exigir o cumprimento de algumas características que são denominadas qualificação econômico-financeira por parte dos licitantes e, no caso, as sociedades podem se consorciar para poder conseguir cumprir esses requisitos exigidos pela administração pública. Além das capacidades quantitativas, nós temos também as capacidades qualitativas. Os consórcios podem se constituir também com a finalidade de soma dessas capacidades qualitativas. Alguns empreendimentos complexos de grande porte, e poderíamos dar o exemplo da construção da ponte Rio-Niterói. A construção da ponte Rio-Niterói certamente demanda conhecimento de variados setores, né, de engenharia. Cada sociedade consorciada para a construção da ponte Rio-Niterói, eu estou dando esse exemplo em tese, tá? Ela pode ter aí uma capacidade a nível de engenharia, de construção e de equipamentos, etc., que seja necessária para que se complete aquele projeto. Então, as sociedades elas podem se consorciar para que cada uma contribua com essa sua expertise, com essa sua capacidade, com vistas à realização conjunta daquele projeto. E também existem exigências pela administração pública, quando o contrato é com a administração pública, no sentido de que se comprove qualificação técnica, experiência de execuções de projetos anteriores e assim por diante, e essa comprovação pode se viabilizar apenas com a agregação dessas sociedades. Bom, algumas aplicações do contrato de consórcio.
Os consórcios, eles normalmente se formam para execução de grandes obras públicas, seguidas ou não de concessões de serviço público. O poder público pode encomendar apenas a obra e passar a operar ele próprio, poder público, aquela infraestrutura, ou, o que é mais comum, o poder público contrata a obra seguida da concessão. Então, o particular constrói aquela infraestrutura e passa a operar aquela infraestrutura por um determinado número de anos. É comum também que os consórcios atuem na construção de fábricas para sociedades privadas, fábricas encomendadas para sociedades privadas. Um exemplo, está sendo construída uma siderúrgica aqui no Rio de Janeiro e os contratos para construção de alto forno, etc., são contratos celebrados nessa modalidade EPC, que a gente chama, de Engineering, Procurement and Construction, ou seja, as sociedades que podem se consorciar para executar esses contratos, elas fazem o projeto, elas se responsabilizam também pelas compras, pelos suprimentos do projeto e pela construção do projeto, ou seja, um contrato fechado em que, do início ao fim, ele é executado por uma sociedade ou, no caso de um consórcio, por esse grupo de sociedades consorciadas. Em casos de contratos internacionais também, quando se tem por objetivo a transferência de tecnologia. Eu coloquei aqui esse exemplo da Embraer, porque é uma das possibilidades para o governo brasileiro adquirir esses caças, esses aviões de guerra, que está aí uma disputa entre uma empresa sueca, americana e francesa. Então, essas empresas têm sistematicamente prometido ao governo brasileiro que vão transferir a tecnologia da produção desses aviões para o governo brasileiro. O governo brasileiro, leia-se Embraer, que é uma sociedade hoje privada, foi privatizada, mas quem teria competência para receber essa transferência de tecnologia. O governo diretamente é difícil. Então, uma forma de se executar esse projeto com transferência de tecnologia seria um consórcio entre a sociedade estrangeira, pode ser a Boeing, por exemplo, americana, se ela ganhar a disputa. A Boeing se consorcia com a Embraer para construir esses caças e, a partir desse consórcio temporário, naturalmente, é um projeto específico de construção de X caças, X aviões de guerra. Posteriormente, essa tecnologia fica com a Embraer e o que ocorreu sob a forma societária foi um consórcio entre a Boeing e a Embraer. Esse é um dos formatos possíveis. Existem ainda consórcios que se formam para outras finalidades. Por exemplo, consórcios para colocação pública de valores imobiliários. São os chamados underwriting syndicates. São consórcios entre sociedades corretoras e bancos de investimento para colocação desses valores imobiliários. Eles podem dar garantia firme ou não dar garantia firme para a colocação dessas ações ou dessas debêntures, mas é uma prática bastante usual. A formação desses consórcios está inclusive previsto em lei. Consórcios de sociedades seguradoras para seguros de grande porte, seguros em relação a sinistros de alto valor. É muito comum também para a diluição do risco. É certo que existem mecanismos de resseguro, mas é possível também que exista essa forma de consórcios. Então, para diluir o risco das seguradoras, se fazem consórcios com resseguro ou sem resseguro, mas comumente se faz também o resseguro. E tinha falado para vocês já consórcios na indústria do petróleo, que são normalmente conhecidos como Joint Operating Agreements, consórcios entre sociedades que atuam na área de exploração e produção de petróleo, que tem como objetivo principal a diluição do risco, mas também, por vezes, a questão tecnológica. Por exemplo, a Petrobras tem tecnologia para perfurar poços em águas profundas, a 4.000 metros do fundo da superfície marítima. Então, pode ser que alguma sociedade petrolífera que precisa explorar petróleo nessa região precise se consorciar com a Petrobras para essa
finalidade. Em relação ao contrato de consórcio, estão vistas aí as aplicações do consórcio, que são diversas e bastante relevantes, como vocês podem notar. Nós passamos a falar aí sobre alguns aspectos jurídicos desses contratos de consórcio. Em primeiro lugar, os requisitos do contrato de consórcio constam do artigo 279 da Lei de Sociedades por Ações. O contrato de consórcio deve conter a designação do consórcio, que naturalmente não se confunde com um nome empresarial, na medida em que o consórcio não tem personalidade jurídica. O contrato deve definir o empreendimento objeto do consórcio, a duração do consórcio, duração, endereço e foro, na letra da lei, obrigações e responsabilidades de cada sociedade consorciada, isso nós vamos detalhar um pouco mais à frente, normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados, normas sobre a administração do consórcio, representação das sociedades consorciadas, formas de deliberação de assuntos de interesse comum e contribuição de cada sociedade consorciada para as despesas comuns. Então, são esses os requisitos estabelecidos pela lei que deve conter o contrato de consórcio. Em relação à designação, o consórcio pode ter ou não uma designação própria. Como nós dissemos, essa designação não se confunde com um nome empresarial, não é uma razão social nem uma denominação, mas essa designação ela pode ser importante para identificar o consórcio. Então, por exemplo, essas grandes empreiteiras, normalmente, elas designam os consórcios que formam como consórcio Queiroz Galvão / Camargo Correia, por exemplo. Um consórcio formado para executar uma grande obra pública. Para a constituição do consórcio, o consórcio se constitui por um contrato e, como nós dissemos, esse contrato deve ser arquivado na junta comercial. Isso está previsto expressamente no artigo 279, parágrafo 1º da Lei de Sociedades por Ações. A aprovação, a celebração do contrato de consórcio deve ser aprovado por órgãos das sociedades consorciadas. Que órgãos são esses? No caso das sociedades, esses órgãos são os órgãos responsáveis pela aprovação, os órgãos que têm competência para aprovação da alienação de bens do ativo não circulante. No caso das sociedades por ações, conselho de administração, e no caso das sociedades limitadas, Assembleia Geral dos Sócios. Esse artigo da Lei de Sociedades por Ações, ele sofreu uma recente alteração, mas uma alteração meramente para passar a designar o que antigamente era conhecido como bens do ativo permanente, passaram a se chamar bens do ativo não circulante, em razão da alteração das normas contábeis decorrente da Lei 11.638. Partes do consórcio. Normalmente os consórcios são formados por pessoas jurídicas. São pessoas jurídicas as contratantes do contrato de consórcio. Essas pessoas jurídicas podem ser sociedades anônimas, sociedades limitadas ou sociedades com alguma outra forma. O fato de o contrato de consórcio estar regulado na Lei de Sociedades por Ações não impede a formação de consórcios entre sociedades anônimas e sociedades limitadas, ou mesmo entre duas sociedades limitadas, por exemplo. Esse tem sido o entendimento majoritário da doutrina, e acredito que a Junta Comercial tenha aceito também esse arquivamento, o arquivamento desses contratos. Gustavo, por favor, me corrija aí nas questões que eu falar sobre a Junta aí, que
por conta da sua experiência. Bom, não há impedimento também para que uma pessoa física participe de consórcio, embora não seja comum, mas é possível que num empreendimento altamente especializado se demande a participação de uma pessoa física como consorciada. Não é comum, é mais comum que se contrate com essa pessoa física uma prestação de serviços, mas isso é possível também. Em relação à responsabilidade das sociedades consorciadas, a regra geral é que cada sociedade responde nas condições previstas no contrato de consórcio, sem presunção de solidariedade entre as consorciadas. Isso decorre do disposto no artigo 278, parágrafo 1º da Lei de Sociedades por Ações. Essa é a regra geral em relação à responsabilidade das sociedades consorciadas, mas existem diversas exceções criadas por lei em que se responsabilizam solidariamente as sociedades consorciadas pelas obrigações assumidas em decorrência do contrato de consórcio. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a solidariedade entre as consorciadas, a Lei de Licitações também e a Lei de Concessões de Serviços Públicos, por fim, também estabelece a solidariedade entre essas sociedades consorciadas. Então, quando nós dissemos que a regra geral é que não existe solidariedade entre as consorciadas, é bom lembrar que existem diversas exceções criadas por lei a essa regra geral. Administração e representação do consórcio. A administração do consórcio deve ser estabelecida no contrato de consórcio, ou seja, é uma matéria contratual. O contrato de consórcio deve estabelecer a forma de administração e de representação dos negócios vinculados ao consórcio. É possível que o contrato de consórcio preveja a existência de uma sociedade líder do consórcio, e aquela sociedade vai ter aí a representação do consórcio perante terceiros, ou o contrato pode também constituir órgãos de representação do consórcio, e aí pode ser constituído um conselho de representantes, indicados cada um, ou cada dois, ou uma determinada quantidade por cada sociedade consorciada. Esse conselho de representantes, com as devidas ressalvas, ele funcionaria de forma parecida com o conselho de administração, e o contrato pode estabelecer também uma gerência. Aí sim seria o órgão executivo do consórcio, que também, mal comparando, poderia se equivaler aí a uma diretoria executiva de uma sociedade anônima. Tem sido muito comum, até por força da própria previsão legal, a constituição de consórcios para a execução de obras ou a prestação de serviços públicos. Na concessão de serviços públicos, concessões de serviços públicos normalmente são empreendimentos de porte muito grande que demandam a constituição de consórcios ou sociedade de propósito específico, como nós vamos ver à frente, para a sua execução. Então, por isso, vale a pena a gente mencionar aí e detalhar um pouquinho esses consórcios no caso das concessões de serviços públicos. Em primeiro lugar, a Lei de Concessões de Serviços Públicos, que é a Lei 8987, prevê a necessidade de as sociedades que pretenderem participar em conjunto da licitação assinarem um compromisso de constituição do consórcio como requisito para participar da licitação. Se elas se sagrarem vencedoras na licitação, aí sim elas constituem efetivamente o consórcio e levam a registro o contrato de consórcio. Esse compromisso de constituição de consórcio, ele por vezes é chamado memorando de entendimento, o protocolo de intenções, são diversas denominações que se dá,
mas o que é importante é que elas efetivamente assumam contratualmente esse compromisso de constituir o consórcio, caso venham a ser vencedoras no processo licitatório. E aí devem constituir efetivamente o consórcio. A Lei de Concessões de Serviços Públicos prevê também que a representação do consórcio tem que ser pela sociedade líder. Tá? Então, ela impõe essa forma de representação e administração do consórcio. E, além disso, ela pretende que a sociedade líder seja a responsável perante o poder público pelas atividades do consórcio, sem prejuízo da solidariedade das demais. Na verdade, todas são solidárias, né? Essa linguagem da lei, ela pode soar até um pouco estranha, né? Como a responsabilidade é solidária se é da sociedade líder, né? Na verdade, todas são solidárias, mas o poder público vai cobrar em primeiro lugar da sociedade líder, e caso a sociedade líder não possa cumprir alguma obrigação, ele vai cobrar das demais. E não é responsabilidade subsidiária, porque a solidariedade está expressamente prevista em lei. A Lei de Licitações, a Lei 8666, prevê que a sociedade líder deve ser uma sociedade brasileira. O mesmo não ocorre na Lei de Concessões. A Lei de Concessões não exige que a sociedade líder seja brasileira. A sociedade líder pode ser uma sociedade estrangeira. E isso ocorreu nas privatizações da década de 90, né? A Lei de Concessões é de 95, e diversas privatizações na década de 90 tiveram a participação de sociedades estrangeiras. E, além disso, a Lei de Concessões veda a participação em mais de um consórcio da mesma sociedade em mais de um consórcio que tenha sido constituído para participar da licitação, evidentemente por questões de competição na licitação, de informação sobre a proposta do outro licitante, etc. Né? Então, cada sociedade só pode participar de dos consórcios. Bom, então, demos aí para vocês um panorama geral sobre consórcios e vamos passar agora a tratar da sociedade de propósito específico. As sociedades de propósito específico já eram utilizadas correntemente nos Estados Unidos antes do recente surgimento no Brasil. Né? Na verdade, como nós vamos ver, as sociedades de propósito específico elas não surgiram agora no Brasil, né? Mas elas passaram a ser utilizadas mais comumente em tempos mais recentes, né? Mas nos Estados Unidos se conhece essa sociedade como Special Purpose Company, ou seja, uma sociedade de propósito especial ou sociedade de propósito específico, como passou a ser conhecida no Brasil. Nos Estados Unidos é comum se mencionar as figuras da joint venture não incorporada, ou seja, a joint venture que não tem personalidade jurídica, que grosso modo se assemelharia ao nosso contrato de consórcio, e a joint venture, por outro lado, é incorporada, ou seja, que tem personalidade jurídica, né, que é constituída sob a forma de sociedade, que se assemelharia à nossa sociedade de propósito específico. É certo que existem joint ventures que não são sociedades de propósito específico, tá? Mas essa eu acredito que é uma classificação didática e que merece ser considerada. Mas como se caracterizam as sociedades de propósito específico? Afinal de contas, o que é uma sociedade de propósito específico? Sociedade de propósito específico nada mais é que uma sociedade que tem como objeto social a realização de um empreendimento específico. Nada mais do que isso. É claro que isso leva a diversos desdobramentos, mas é essa a característica central da sociedade de propósito específico. E, de forma interessante, o artigo 981 do nosso Código Civil previu, no seu parágrafo único,
que a atividade das sociedades, né, esse artigo trata das sociedades em geral, contratos de sociedades, a atividade das sociedades pode se restringir à realização de um ou mais negócios determinados, ou seja, então existe uma previsão legal que dá sustentação a que a sociedade tenha um objeto restrito a um determinado negócio ou um determinado projeto, né? Certo que a redação da lei ela tem que ser mais aberta, né? Mas a interpretação é no sentido de que a nossa legislação admite expressamente a constituição de sociedades de propósito específico. A sociedade de propósito específico, ela não é uma terceira forma de sociedade, além das limitadas e além das anônimas. Na verdade, como eu disse, a sociedade de propósito específico ela tem a especificidade de ter um objeto social, no seu objeto social um empreendimento determinado, mas ela pode ser constituída sob a forma de sociedade limitada ou pode ser constituída sob a forma de sociedade anônima. Uma coisa é a forma societária, que pode ser limitada ou anônima, e outra coisa é o objeto social, que pode ser um objeto específico, e aí teremos a sociedade de propósito específico, ou pode ser um objeto mais amplo, e aí teremos uma sociedade normal, uma sociedade que não tem propósito específico. Mas por que constituir uma sociedade de propósito específico? Quais são as finalidades da constituição dessa sociedade? Né? Como nós vimos, em primeiro lugar, nós vimos que os consórcios eles são constituídos para um empreendimento determinado. E aqui nós estamos vendo que as sociedades de propósito específico também são constituídas para um empreendimento determinado. Então, em primeiro lugar, o que se vê, e isso não é só teórico, isso se observa na prática, é uma tendência de a administração pública, quando celebra contratos de concessão, passar a exigir, ao invés da celebração de um contrato de consórcio, a constituição de uma sociedade de propósito específico para executar aquele objeto da concessão. E isso ocorre em razão de a sociedade de propósito específico, por ter personalidade jurídica, ela apresentar algumas vantagens em relação ao consórcio, e como nós vamos ver agora, né, como nós vamos ver em seguida. Bom, então, agora, a sociedade de propósito específico ela não serve só para concessão de serviço público, tá? Ela serve para outras finalidades também que vão ser comentadas. Tá? Mas a concessão de serviço público é um exemplo bom, é um exemplo interessante, tá? E nós vamos trabalhar bastante com ele aqui nessas finalidades da sociedade de propósito específico. Bom, em primeiro lugar, em razão da sociedade de propósito específico ter personalidade jurídica, ela gera uma segregação patrimonial entre os sócios dessa sociedade e a própria sociedade, ou seja, a sociedade, por ter personalidade jurídica, ela vai ter um patrimônio próprio, vai ter ativos próprios compondo esse patrimônio, vai ter obrigações próprias também compondo esse patrimônio, ativos e obrigações, ativos e passivos que, portanto, não se confundem com os ativos e passivos, com o patrimônio das sociedades que são sócias da SPE. Então, faz todo sentido o poder público exigir a constituição de uma SPE para concessão de um serviço público. O poder público ele se preocupa com a saúde financeira e operacional daquela gestão de serviço público. Então, por exemplo, nós temos aí a atividade do metrô, né? Metrô Rio. Tá? O Metrô Rio é uma sociedade que só explora aquele empreendimento, metrô. Portanto, é uma sociedade de propósito específico. E isso interessa ao poder público que assim seja. Né?
Porque vocês imaginam, se uma grande empreiteira que construiu o metrô, vamos imaginar que essa empreiteira tenha vencido a licitação para construir e explorar o metrô. Tá? Na verdade, o metrô ele é até construído com recursos do Estado e a concessão é só para exploração. Mas vamos tomar esse exemplo hipotético. Né? Uma construtora ela é contratada pelo poder público para construir e operar o metrô. Né? Então, se ela própria construtora for operar o metrô, ela pode, por alguma outra atividade que é do seu objeto social, ela pode vir a ter problemas financeiros, que vão se refletir necessariamente na exploração do metrô. Porque se o caixa dela está com dificuldade, se ela tem problemas financeiros, está sofrendo execuções trabalhistas, execuções fiscais, em razão de outra obra que não tem nada a ver com o metrô, mas os credores dessa sociedade vão poder penhorar, fazer penhora online do caixa da sociedade. Então, o que acontece? O que acontece aí é que outras atividades exercidas por essa sociedade geram um risco para a atividade metrô. Né? Então é por isso que o poder público, normalmente, ele tem, de acordo com a legislação mais moderna, isso nós vamos ver na lei de parcerias público-privadas, em outras legislações também, de telefonia, etc., ele exige a constituição de uma sociedade de propósito específico para que essa sociedade de propósito específico seja contratante com o poder público e haja uma segregação patrimonial entre essa sociedade que explora o serviço público e as sociedades que são sócias dessa SPE. Além disso, existe a questão da limitação de responsabilidade. Isso é um ponto que a gente menciona, é menos importante, tá? Mas deve ser mencionado. Via de regra, se no caso de constituição de uma SPE, as sócias da SPE elas vão ter responsabilidade limitada, ou seja, somente o patrimônio da SPE vai responder pelas obrigações da SPE. Se a SPE naturalmente for uma sociedade limitada ou anônima, né, formas societárias que indicam responsabilidade limitada. Mas é comum que o poder público exija também que as sociedades sócias da SPE também prestem garantia, no caso uma fiança, tá? E aí elas assumiriam uma responsabilidade por força de contratos, uma responsabilidade contratual. Então, essa questão da limitação da responsabilidade, isso também ocorre em empreendimentos privados. Então, essa questão da limitação de responsabilidade, formalmente ela é importante, mas na prática ela normalmente acaba sendo afastada por contrato. A sociedade de propósito específico, ela também pode ter por finalidade a recuperação de empresas. Ela é uma das formas de recuperação de empresas. Está expressamente previsto no artigo 50 da Lei de Falências, que um dos meios de recuperação judicial de empresas é a constituição de sociedade de propósito específico que adjudique em pagamento do crédito ativos do devedor. Na verdade, nada mais é do que uma forma especial de dação em pagamento, como menciona o professor Fábio Coelho em seu livro sobre a Lei de Falência, comentários à Lei de Falência. Na verdade, é uma dação em pagamento, mas que é feita a uma sociedade de propósito específico que é constituída para essa finalidade. E tem sido utilizada essa forma de sociedade de propósito específico em diversas recuperações de empresas. Salvo engano, a Casa e Vídeo, na recuperação da Casa e Vídeo, que foi uma das recuperações que mais teve repercussão aqui no Rio de Janeiro, foi constituída essa forma social, salvo engano. Na época eu acompanhei pela imprensa, mas não me recordo de detalhes da recuperação. Mas é uma importante finalidade também das SPEs. Essa segregação patrimonial permite também que se viabilize o Project Finance através das sociedades de propósito específico. O que é o Project Finance? Project Finance é uma modalidade de financiamento de um projeto em que
a garantia dos financiadores se dá principalmente através da vinculação dos recebíveis do projeto. Dando um exemplo para que fique mais claro, é possível que o poder público faça uma concessão para a construção de uma rodovia e que exista e a concessão ela se caracteriza exatamente pelo fato de o concessionário se remunerar a partir do pagamento de pedágio pelos usuários. Então ele vai recuperar o seu investimento através da coleta do pedágio. Agora, dificilmente esse investidor privado, por maior que seja, ele tem recursos próprios para construir uma rodovia. Então ele vai tomar recursos emprestados em bancos, pode ser no BNDES ou pode ser num sindicato de bancos privados. Ele vai tomar esses recursos emprestados, mas ele não tem bens para dar em garantia a esse banco. Então o que vai ser dado em garantia ao banco? A garantia do banco vão ser as tarifas de pedágio pagas pelos usuários. Então se constitui uma conta vinculada, esses pagamentos de pedágio transitam por essa conta e tem como destinação o pagamento do banco credor, tá? Antes que a sobra desses recursos venha para a sociedade de propósito específico. E a sociedade de propósito específico é essencial numa operação de Project Finance, exatamente pelo fato de não se poder contaminar esse projeto com outros riscos. No Project Finance, o que se analisam são os riscos do projeto específico. Se o projeto é bom, se o projeto é ruim, se o projeto vai ser rentável, quais são os riscos daquele projeto específico. Esse projeto não pode ser contaminado com outras atividades, daí a necessidade de ter uma sociedade de propósito específico como veículo desse Project Finance. Na questão, ainda voltando à questão regulatória de serviços públicos, é importante para o poder público conhecer os números dessa atividade, não apenas para a segurança de que não haja uma contaminação por outras atividades, mas para fins regulatórios, fins de reajuste tarifário, fins de, por exemplo, no setor de energia elétrica, existem normas no marco regulatório de energia, no sentido de que a eficiência alcançada pelo concessionário tem que ser repartida com os usuários, sendo, portanto, considerada no próximo reajuste tarifário. Então, é fundamental que o poder público possa conhecer essa contabilidade relativa ao serviço público, e a constituição de sociedade de propósito específico ela é importante. É claro que isso pode ser feito de outra maneira. Dentro de uma sociedade você pode ter duas contabilidades distintas, mas não é a forma ideal, né? A forma ideal é que tenha uma sociedade de propósito específico. Bom, então, ainda nessa questão e agora especificamente nessa concessão, na questão de concessões públicas, tá? A legislação relativa a serviços públicos algumas das leis prevêem a necessidade de constituição de SPE, e essa SPE, ela vai contratar com o poder público a concessão do serviço público, tá? Um exemplo dessa exigência está na Lei de Parcerias Público-Privadas, que é a Lei 11.079 de 2004. A Lei de PPP, no artigo 9º, exige a constituição de SPE, e a SPE que deverá contratar a parceria público-privada com o poder público. A SPE deve ser constituída antes da celebração do contrato, exatamente pelo fato dela ser a contratante. Existem algumas outras questões em relação a essa sociedade de propósito específico nas concessões públicas. Em primeiro lugar, a sociedade de propósito específico ela não precisa espelhar exatamente a composição do consórcio que participou da licitação e que veio a constituir uma SPE. Na verdade, é importante apenas que seja mantido o controle dessa sociedade. Tá? É possível, inclusive, a participação de terceiros no capital dessa SPE. Existem diversas concessionárias de serviços públicos que têm, inclusive, capital aberto em bolsa. A Light, por exemplo, daqui do Rio, é um exemplo. A Light do Rio é um exemplo. Tá? Uma sociedade que tem ações em bolsa. A Light não é SPE exatamente, ela tem umas outras atividades, mas é uma concessionária de serviços públicos.
e recentemente a ANEEL exigiu que essas concessionárias de energia fizessem de verticalização, separassem os negócios de transmissão, geração e distribuição. Então a Light hoje se aproxima mais de uma sociedade de propósito específico do que era antes. Bom, e por fim, não se pode deixar de mencionar que as sociedades de propósito específico, como sociedades que são, elas não podem ser utilizadas para finalidades de abuso, de forma societária e de confusão patrimonial, conforme previsto no artigo 50 do Código Civil de 2002. Sobre esse assunto, inclusive, o professor Tavares Borba, pai do nosso colega Gustavo, ele tem aí no seu livro considerações sobre essa importante questão. É evidente que, se a sociedade de propósito específico for constituída apenas com a finalidade, apesar de ser um instituto já reconhecido na nossa legislação, tratado por diversas leis específicas, e ser um instituto que, na minha opinião pessoal, é plenamente aceito, né? Ele não pode ser desvirtuado para que se cometam esses abusos, né, que são vedados pelo artigo 50 do Código Civil, e, se acaso isso ocorrer, certamente poderá o juiz, aí, a requerimento das partes, conforme a redação do artigo, desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade de propósito específico para efeito de certas ou determinadas obrigações. Bom, então, eu acredito que com essa exposição vocês tenham agora um bom conhecimento sobre esses assuntos, consórcios e sociedade de propósito específico. É certo que existem outras discussões que nós não trouxemos aqui por uma questão de tempo, também por ser um tema muito rico, um tema muito vasto, né? Poderia até mencionar que no mês passado foi editada a resolução 3792 do Conselho Monetário Nacional, que tratou dos investimentos das entidades de previdência, e essa resolução menciona a sociedade de propósito específico também como um dos veículos para investimento dessas entidades de previdência. Existe uma larga utilização também, que eu omiti antes, uma larga utilização de sociedade de propósito específico nas incorporações imobiliárias. Tá? As sociedades incorporadoras têm constituído uma sociedade de propósito específico para cada empreendimento, tá? Para fins tributários e de organização, de contabilidade, etc. Né? Então, são realmente diversos os temas que giram em torno dessas figuras, do consórcio e da sociedade de propósito específico, né? E certamente essas discussões vão continuar. Então, eu agradeço o convite do Gustavo, agradeço também, aproveito para agradecer o presidente da Junta Comercial, que comunicou que não poderia estar presente por motivo de viagem, né, o Carlos Larroque. Agradeço aí a oportunidade, agradeço a presença de todos. Obrigado.